Minha própria família começou a me odiar quando minha esposa me acusou de agressão contra ela e nossos filhos. Minha vida sempre foi exatamente o que eu sonhei construir. 12 anos de casamento com Marina, 2 filhos incríveis, Lucas com 10 anos e Sofia com 7. Uma casa confortável no bairro que sempre quis morar e um cargo de gerente em uma empresa de tecnologia respeitada na cidade. Eu acordava todos os dias agradecendo por ter conseguido tudo aquilo. Nunca imaginei que a felicidade que eu tanto protegi seria destruída em uma única noite, por uma mentira tão cruel que ainda me corta por dentro. Era uma quinta-feira comum. Saí do trabalho por volta das 6 da tarde, parei no supermercado para comprar o vinho que Marina gostava e os chocolates preferidos das crianças. Quando cheguei em casa, percebi algo estranho. Havia 2 viaturas da polícia estacionadas na frente. Meu coração disparou. Pensei em assalto, em algum acidente, em qualquer coisa menos no que realmente estava acontecendo. Entrei correndo pela porta e a cena que vi me paralisou. Marina estava sentada no sofá, com o rosto visivelmente machucado, um hematoma roxo ao redor do olho esquerdo e o lábio inchado. Lucas e Sofia estavam agarrados a ela, chorando desesperadamente. Minha mãe, minha irmã Renata e meu cunhado Fábio estavam ao lado deles. 2 policiais se posicionaram entre mim e minha família. Marina, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Gritei, largando as sacolas no chão e tentando me aproximar. Um dos policiais me segurou pelo braço. Senhor, mantenha distância. Distância? Essa é minha esposa. Alguém me explica o que está acontecendo aqui. Minha voz saía em desespero. Foi quando Marina levantou os olhos para mim. Aquele olhar estava cheio de medo. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar naquele momento. Foi ele, ela disse, a voz trêmula. Ele me bateu. Ele bate em mim há meses e nas crianças também. O mundo parou. Senti meu corpo gelar completamente. O quê? Marina, do que você está falando? Eu nunca encostei um dedo em você. Mentiroso! Minha irmã Renata gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde fazer isso com ela? Com seus próprios filhos? Mãe, por favor, você me conhece? Eu jamais faria algo assim. Tentei me aproximar da minha mãe, mas ela recuou, abraçando Sofia com força. Eu não sei mais quem você é, ela disse, a voz quebrando. O policial me virou de costas. Senhor, o senhor está preso. A delegacia estava gelada. Ou talvez fosse apenas o frio que tomava conta do meu corpo desde que aquelas algemas tocaram meus pulsos. Fui colocado em uma sala de interrogatório onde passei horas tentando explicar algo que eu mesmo não conseguia compreender. Como minha esposa tinha aqueles ferimentos? Por que ela estava me acusando de algo tão horrível? Cada pergunta do delegado parecia uma facada. Doutor Marina apresenta lesões consistentes com agressão física. O senhor nega as acusações? O delegado me olhava com nojo evidente. Eu estava do outro lado agora, não mais o homem respeitável, mas o monstro que espanca a própria família. Eu nego porque não fiz nada disso. Eu amo minha esposa, amo meus filhos. Quando saí de casa hoje de manhã estava tudo normal. Minha voz falhava, a garganta apertada. Depois de horas intermináveis, fui informado que seria liberado com medida protetiva. Proibido de me aproximar da minha própria casa, da minha família, a menos de 300 metros. Quando saí da sala, eles estavam lá. Minha mãe, Renata e Fábio, sentados nos bancos do corredor. Caminhei em direção a eles, precisando desesperadamente de algum sinal de apoio. Qualquer coisa que me fizesse sentir que não estava completamente sozinho naquele pesadelo. Minha mãe se levantou, mas não para me abraçar. Mãe, eu juro por tudo que é sagrado. Eu não fiz nada do que ela está dizendo. Você me criou, você sabe quem eu sou. Estendi as mãos para ela, implorando. Ela deu um passo para trás, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu achava que sabia. Criei você para ser um homem de bem, para proteger sua família, não para destruí-la. As marcas no rosto dela, o terror nos olhos dos meus netos. Como você explica isso? Eu não sei como ela se machucou, mas eu não fiz aquilo. Minha voz ecoou pelo corredor vazio. Renata se aproximou, o dedo em riste apontado para mim. Você é uma vergonha. Marina ligou para a mãe chorando. Contou que você vinha ameaçando ela há semanas. Disse que tinha medo de você matar ela. Isso é mentira. Renata, pelo amor de Deus, sou seu irmão. Você era meu irmão. Ela cuspiu as palavras.
O homem que eu conhecia jamais faria uma criança chorar de medo do próprio pai. Fábio me empurrou quando tentei me aproximar novamente. Sai daqui antes que eu esqueça que estamos numa delegacia. Saí dali arrastando os pés, sem direção. Peguei um táxi e pedi para me levar ao hotel mais próximo. Era um lugar barato, com cheiro de mofo e uma cama que rangia. Sentei na beirada olhando para as mãos vazias, sem entender como minha vida tinha virado cinzas em questão de horas. Passei a primeira noite sem dormir, apenas encarando o teto manchado daquele quarto miserável. Quando o sol nasceu, liguei para o escritório de advocacia mais conceituado que conhecia. Precisava de ajuda. Precisava provar minha inocência. Dr. Henrique me atendeu na mesma manhã. Um homem sério de uns 60 anos que me ouviu com atenção. Você tem alguma prova de que não estava em casa quando sua esposa sofreu essas lesões? Ele perguntou, anotando tudo em um bloco. Eu estava no trabalho até às 6. Tenho registros de ponto eletrônico, câmeras do estacionamento. Posso provar cada minuto do meu dia. Minha esperança começou a renascer, mas Dr. Henrique balançou a cabeça. Ela afirma que as agressões acontecem há meses. Uma única prova de um dia não vai resolver seu problema. Você precisa de mais. Saí dali determinado a descobrir a verdade. Comecei a vasculhar tudo que podia. Acessei nossos extratos bancários online, algo que Marina sempre cuidava sozinha, dizendo que eu já tinha trabalho demais. Foi quando encontrei transferências regulares para uma conta que eu não conhecia, sempre aos sábados pela manhã, nos últimos 6 meses. Valores altos, R$2.000 toda semana. Meu sangue gelou quando descobri o titular da conta. Ricardo Mendes. Meu melhor amigo desde os 15 anos de idade. O cara que foi padrinho do meu casamento, que jantava em minha casa todo mês, que brincava com meus filhos. Contratei um investigador particular, um ex-policial chamado Augusto. Em 3 dias ele voltou com fotos que me destruíram. Marina e Ricardo entrando juntos em um motel na Zona Sul. Os dois abraçados em um restaurante afastado do centro. A data das fotos, 2 semanas antes da acusação. Eles se encontram regularmente há pelo menos 8 meses. Augusto disse, jogando um envelope na mesa do meu quarto de hotel. Seu amigo é advogado, correto? Especializado em direito de família? Tudo fez sentido de uma forma doentia. Ricardo conhecia cada brecha da lei. Ele sabia exatamente como manipular um processo de divórcio para garantir que Marina ficasse com tudo. A guarda das crianças, a casa que eu paguei durante anos, metade do meu patrimônio. E a acusação falsa era a arma perfeita. Voltei ao escritório do Dr. Henrique com as provas. Isso muda tudo, ele disse, examinando as fotos e extratos. Mas prepare-se. Provar que existe um relacionamento extraconjugal é uma coisa. Provar que a acusação foi forjada é outra completamente diferente. Precisamos de mais. Então vamos buscar mais. Respondi sentindo a raiva substituir a tristeza. Eu vou destruir essa farsa, não importa o que seja necessário. Organizei todas as provas em uma pasta. Fotos de Marina e Ricardo juntos. Extratos bancários com as transferências suspeitas. Registros de mensagens que consegui recuperar do backup da nuvem mostrando conversas apagadas entre eles. Precisava que minha família visse a verdade. Dirigi até a casa da minha mãe numa tarde de domingo, sabendo que todos estariam reunidos para o almoço tradicional. Toquei a campainha várias vezes até que Fábio abriu a porta. Que diabos você quer aqui? Vai descumprir a medida protetiva agora? Marina não mora aqui. Não estou violando nada. Preciso falar com vocês. Tenho provas de que ela mentiu sobre tudo. Forcei passagem entrando na sala onde minha mãe e Renata preparavam a mesa. Sai da minha casa, minha mãe gritou largando os pratos. Você não é mais bem-vindo aqui. Mãe, só olha isso, por favor. Abri a pasta sobre a mesa, espalhando as fotografias. Olha essas fotos. Marina está tendo um caso com Ricardo há quase 1 ano. Ele é advogado. Eles planejaram tudo para me tirar tudo que construí. Renata pegou uma das fotos, olhou rapidamente e jogou de volta na mesa. E daí? Isso não prova que você não bateu nela. Se ela buscou conforto em outro homem, foi porque você a fez sofrer. Conforto? Renata, olha as datas. Isso começou meses antes da acusação. Olha os extratos. Eu estava sendo roubado na minha própria casa. Apontei para os documentos desesperado. Fábio avançou e empurrou meu peito com força. Você é patético. Tá tentando sujar a reputação de uma mulher que apanhou de você porque não consegue aceitar que é um agressor covarde. Caí sentado na cadeira, segurando os papéis.
Por que vocês não querem nem ao menos olhar? Sou seu filho. Sou seu irmão. Desde quando uma acusação vale mais que anos de convivência? Minha mãe se aproximou, recolhendo as fotos da mesa sem sequer olhar direito. Porque eu vi o rosto dela, vi o terror nos olhos dos meus netos. Lucas me disse chorando que tinha medo de você. Uma criança não inventa isso. Ela ensinou eles a dizerem isso. Mãe, pelo amor de Deus, use a razão. Levantei, tentando segurar sua mão, mas ela se afastou como se eu fosse contagioso. A única coisa que vejo aqui é um homem desesperado inventando histórias para escapar das consequências dos próprios atos. Renata disse, cruzando os braços. Você perdeu o emprego, sabia? Todo mundo na cidade já sabe o que você fez. Sua reputação está destruída. Eu perdi o emprego? A notícia me atingiu como um soco. A empresa não quer um agressor representando a marca deles. Fábio disse com satisfação. Você está acabado. Agora some daqui antes que eu chame a polícia. Juntei meus documentos e saí daquela casa sabendo que tinha perdido muito mais que o emprego. Tinha perdido minha família. A batalha judicial começou de forma brutal. Marina pediu divórcio litigioso com todas as agravantes possíveis. Eu mal conseguia pagar as contas do hotel onde estava morando, quanto mais um advogado competente. Foi quando o tribunal designou uma psicóloga forense para avaliar o caso, especialmente por envolver menores. Seu nome era doutora Beatriz Carvalho. Nosso primeiro encontro foi em sua sala, um ambiente tranquilo com paredes bege e algumas plantas. Ela era uma mulher de uns 35 anos, cabelos presos em um coque, olhar sereno mas penetrante. Diferente de todos que eu havia encontrado nas últimas semanas, ela não me olhou com julgamento. Sente-se, por favor. Vou fazer algumas perguntas e preciso que seja completamente honesto comigo, ela disse, abrindo uma pasta com anotações. Me conte sua versão dos fatos. Passei 1 hora relatando tudo, cada detalhe daquele dia, meu relacionamento com Marina, a rotina com as crianças, as provas que descobri sobre o caso dela com Ricardo. Beatriz anotava tudo, fazendo perguntas pontuais, nunca me interrompendo. Você já levantou a voz para sua esposa em alguma discussão? Ela perguntou. Já, claro. Todo casal discute. Mas jamais parti para a agressão física. Nem mesmo um empurrão. Ela assentiu, fechando o caderno. Vou avaliar Marina e as crianças também. Preciso de um panorama completo. 2 semanas depois ela me chamou novamente. Dessa vez, sua expressão era diferente. Havia algo de perturbador em seus olhos. Entrevistei Lucas e Sofia separadamente. Ela começou ajeitando os óculos. Há algo muito estranho nos relatos deles. As crianças usam exatamente as mesmas palavras para descrever supostos episódios de violência. Frases idênticas na mesma ordem. Meu coração acelerou. O que isso significa? Significa que pode haver um discurso ensaiado. Crianças dessa idade, quando relatam experiências genuínas, usam linguagem própria, desorganizada, emocionalmente carregada. O que ouvi foi mecânico, como se estivessem recitando algo decorado. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Ela manipulou meus filhos? Como alguém faz isso com as próprias crianças? Ainda preciso de mais evidências concretas, Beatriz disse, tocando levemente minha mão sobre a mesa. Mas quero que saiba que estou investigando cada detalhe. Não vou permitir que uma possível injustiça se consolide. Você é a primeira pessoa que realmente me escutou. Minha voz saiu embargada. Todo mundo já me condenou sem ao menos questionar a versão dela. Meu trabalho não é condenar nem absolver. É buscar a verdade, especialmente quando há crianças envolvidas. Ela respondeu com firmeza. Vou solicitar autorização para fazer entrevistas mais profundas com Lucas e Sofia, em ambiente controlado, sem a presença de Marina. Se houver manipulação, ela vai aparecer. Saí dali com algo que não sentia há semanas. Esperança. Alguém finalmente estava disposto a enxergar além da superfície. 3 semanas se passaram em uma agonia silenciosa. Eu vivia entre o quarto de hotel e o escritório do Dr. Henrique, esperando qualquer notícia que pudesse mudar meu destino. Foi numa terça-feira à noite, por volta das 10 horas, que meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi na esperança de que fosse algo relacionado ao processo. Alô? Pai? A voz pequenininha e trêmula de Sofia atravessou a linha. Meu corpo inteiro congelou. Sofia? Meu amor, é você mesmo? Como você conseguiu me ligar? Sentei na cama, o coração disparado. Peguei o celular velho da mamãe que ela deixou na gaveta. Pai,
Eu tô com saudade. Por que você não vem mais em casa? Ela estava chorando, a respiração entrecortada. Filha, o papai quer muito ir aí, mas não posso agora. Você está bem? Lucas está bem? Tentei manter a voz calma, apesar do desespero me corroendo. A gente tá triste. O tio Ricardo vem aqui todo dia agora e a mamãe fica brava quando a gente fala de você. Ela fungou alto. Pai, eu preciso te contar uma coisa, mas tô com medo. Pode contar, amor. O papai está aqui. Você não precisa ter medo de nada. Houve um silêncio longo. Eu conseguia ouvir a respiração dela pesada, como se estivesse reunindo coragem. A mamãe mandou eu e o Lucas mentir. Ela disse que era um segredo importante, que a gente tinha que dizer que você batia na gente, senão coisas ruins iam acontecer. As palavras saíram rápidas, como se ela precisasse soltar tudo antes de se arrepender. Minha visão ficou embaçada. Sofia, escuta o papai com atenção. Você está dizendo que nunca apanharam de mim? Que a mamãe pediu para vocês fingirem? É, pai. A gente nunca apanhou. Você só brigava com a gente quando fazia arte, mas nunca bateu. A mamãe disse que se a gente não falasse isso, ela ia ficar muito triste e ia embora de casa. Eu não queria que ela fosse embora, por isso eu falei. O choro dela aumentou. Mas agora quem foi embora foi você. Eu errei, né, pai? Não, meu amor, você não errou. Você é só uma criança, não é sua culpa. Limpei as lágrimas que caíam pelo meu rosto. Sofia, você pode repetir isso para uma doutora muito legal que vai conversar com vocês? Posso, mas a mamãe vai ficar brava. Deixa a mamãe comigo. Você só precisa contar a verdade, está bem? O papai te ama muito. Eu também te amo, pai. Tenho que desligar, a mamãe tá voltando. A ligação caiu. Imediatamente liguei para o Dr. Henrique, mesmo sendo tarde. Meu sistema de mensagens havia gravado automaticamente a conversa. No dia seguinte, entregamos o áudio à doutora Beatriz, que solicitou urgência nas entrevistas individuais com as crianças. A verdade finalmente estava vindo à tona. A audiência com a doutora Beatriz aconteceu em uma sala especial do fórum, preparada justamente para deixar as crianças mais confortáveis. Eu não pude estar presente, mas Dr. Henrique me ligou assim que terminou, a voz carregada de emoção. Lucas confessou tudo. Chorou durante 20 minutos antes de conseguir falar, mas contou cada detalhe da manipulação. Cheguei ao escritório dele em 15 minutos. Ele me mostrou a transcrição do depoimento. Lucas relatou como Marina os sentava na sala toda noite depois que eu saía para trabalhar, fazendo eles repetirem frases específicas. Papai me bateu. Papai machuca a mamãe. Tenho medo do papai. Ela prometia sorvete, brinquedos novos. Dizia que era uma brincadeira importante. Quando eles erravam, ela ficava irritada, os proibia de assistir televisão. O processo virou completamente. Marina foi convocada para depor e, acuada pelas novas evidências, sua versão começou a desmoronar. O juiz solicitou investigação por denunciação capiosa e alienação parental. Foi quando Ricardo mostrou quem realmente era. Ele apareceu no escritório do Dr. Henrique, sem avisar, pedindo para falar comigo. Aceitei, querendo olhar nos olhos daquele traidor. Eu não sabia que ela ia fazer isso com você. Foram suas primeiras palavras, as mãos tremendo. Juro que não sabia que ela forjaria uma acusação de agressão. Você é advogado, Ricardo. Você sabia exatamente o que estava acontecendo. Respondi, a voz gelada. Ela me disse que vocês já estavam separados emocionalmente, que você concordaria com o divórcio de forma amigável. Quando vi no noticiário sobre a acusação, confrontei ela. Marina jurou que você realmente havia batido nela, que finalmente teve coragem de denunciar. Ele passou as mãos pelo cabelo, desesperado. E você acreditou? Depois de me conhecer por 20 anos, você acreditou que eu seria capaz disso? Ricardo abaixou a cabeça. Eu estava cego, apaixonado. Achei que estava salvando ela de um casamento ruim. Mas quando as crianças confessaram, percebi que fui usado. Terminei tudo com ela ontem. Que nobre da sua parte, ironizei. Agora vem aqui buscar absolvição? Vim porque vou testemunhar contra ela. Vou contar ao juiz que Marina me procurou há 1 ano, que planejou cada etapa do divórcio comigo, que falou em inventar motivos fortes para garantir a guarda total. Eu tenho conversas gravadas, e-mails, tudo. Ele enfiou a mão no bolso, tirando um pendrive. Está tudo aqui, é o mínimo que posso fazer. Peguei o dispositivo, pesando-o na mão. Isso não apaga o que você fez. Você destruiu nossa amizade. Ajudou a arruinar minha vida. Eu sei. E vou carregar isso para sempre.
Com o testemunho de Ricardo e as provas digitais, Marina perdeu completamente. A guarda das crianças foi transferida para mim. Ela enfrentaria processo criminal. Minha família finalmente viu a verdade, mas quando tentaram se aproximar, fechei a porta na cara de cada um deles. Recuperar a guarda de Lucas e Sofia foi o momento mais feliz e doloroso da minha vida. Feliz porque finalmente os tinha de volta. Doloroso porque percebi o estrago que Marina havia causado neles. No primeiro dia em nossa nova casa, um apartamento menor, mais acolhedor, Sofia se encolheu quando levantei a mão para pentear o cabelo dela. Lucas pediu desculpas 3 vezes por derrubar suco no chão. Vocês não precisam ter medo de mim, eu disse, ajoelhando na frente deles. O papai nunca vai machucar vocês. Jamais. O que a mamãe fez foi errado, mas agora vamos reconstruir nossa família juntos. Comecei a terapia com eles 2 vezes por semana. A psicóloga infantil, doutora Márcia, me orientou sobre como lidar com o trauma da manipulação. Foram meses difíceis. Lucas tinha pesadelos constantes, acordava gritando no meio da noite. Sofia desenvolveu medo de contrariar qualquer adulto, achando que seria abandonada novamente. Mas aos poucos, dia após dia, fomos nos curando. Voltei ao mercado de trabalho, dessa vez em uma empresa ainda melhor que a anterior. Meu novo chefe, Sr. Otávio, conhecia toda a minha história e mesmo assim me deu uma chance. Todo homem merece recomeçar quando prova seu caráter, ele disse no dia que me contratou. E você provou. Marina perdeu tudo o que conspirou para conseguir. A casa foi vendida e o dinheiro dividido conforme a lei. Ela enfrentava processo criminal por denunciação capiosa e alienação parental, com possibilidade real de prisão. Ricardo teve sua carteira da OAB suspensa por conduta incompatível com a advocacia, sua reputação destruída na cidade. Quanto à minha família, eles tentaram de todas as formas se reaproximar. Minha mãe apareceu na porta do apartamento numa tarde de sábado trazendo um bolo, o mesmo que fazia quando eu era criança. Filho, por favor, me perdoa. Eu estava errada, completamente errada. Não durmo direito desde que soube da verdade. Ela implorou, lágrimas caindo sobre o prato. Segurei a porta, olhando para ela sem emoção. A senhora teve semanas para olhar as provas que levei. Escolheu acreditar em uma estranha ao invés do filho que criou. Agora precisa conviver com essa escolha. Mas eu sou sua mãe. Família perdoa. Família supera. Família também defende. Família também confia. A senhora não fez nenhuma das 2 coisas quando mais precisei. Fechei a porta suavemente, sem raiva. Apenas com a frieza de quem já não sentia mais nada. Renata tentou me procurar no trabalho. Fábio mandou mensagens pedindo uma conversa. Bloqueei todos. Eles fizeram suas escolhas quando me julgaram sem hesitar. Agora eu fazia a minha. Seguir em frente com quem realmente importava. Meus filhos, meu trabalho, minha dignidade recuperada. O resto era apenas ruído do passado. 2 anos se passaram como um sopro de reconstrução. Lucas estava no primeiro ano do ensino médio, tirando notas excelentes e jogando no time de basquete da escola. Sofia havia se tornado uma menina extrovertida novamente, fazendo aulas de balete e enchendo a casa com suas risadas. A terapia funcionou de forma impressionante, e hoje eles eram crianças felizes, seguras, amadas. Minha relação com Beatriz também havia evoluído naturalmente. Depois que o caso se encerrou, nos encontramos por acaso em uma cafeteria. Conversamos por horas sobre tudo, menos trabalho. 3 meses depois, estávamos namorando. Ela era tudo o que Marina nunca foi. Honesta, leal, genuinamente preocupada com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Lucas e Sofia a adoravam. Profissionalmente, eu havia prosperado além das expectativas. Recebi 3 promoções consecutivas e agora ocupava o cargo de diretor regional da empresa. Comprei uma casa espaçosa em um condomínio seguro, com quintal para as crianças brincarem. Tínhamos uma vida boa, estável, preenchida de amor verdadeiro. Foi numa quinta-feira de manhã que recebi a primeira mensagem de Marina. Havia 2 anos que não tínhamos contato direto, apenas através de advogados para questões formais sobre as crianças, embora ela tivesse perdido até o direito de visitação após o processo criminal. Preciso falar com você sobre algo importante. Por favor, me dê uma chance de explicar. A mensagem apareceu no meu celular. Ignorei. 3 dias depois, outra mensagem chegou.
Sei que não mereço nada de você, mas estou passando por dificuldades. Perdi meu emprego e não consigo pagar o aluguel. Você poderia me ajudar? Pelos anos que passamos juntos? Mostrei a mensagem para Beatriz enquanto tomávamos café da manhã. Ela apenas balançou a cabeça. Ela não desiste, não é? Nunca desistiu de nada que beneficie ela mesma. Respondi, apagando a mensagem. Por curiosidade profissional, pedi a um colega de trabalho que tinha contatos em vários setores que investigasse discretamente a situação de Marina. O relatório veio uma semana depois. Ela havia sido demitida por má conduta, morava em um apartamento pequeno nos arredores da cidade. Estava isolada socialmente. Ninguém queria se associar com alguém que mentiu sobre violência doméstica e manipulou os próprios filhos. Quanto à minha família, as tentativas de reaproximação continuavam esporadicamente. Minha mãe mandava cartões de aniversário que eu devolvia sem abrir. Renata criou perfis falsos nas redes sociais para tentar me acompanhar. Bloqueei todos assim que descobria. Você nunca pensa em perdoá-los? Beatriz me perguntou uma noite enquanto assistíamos televisão. Perdoar seria validar o que fizeram. Eles precisam entender que algumas escolhas são irreversíveis. Beijei sua testa suavemente. Construí uma nova família. Essa é suficiente. 3 anos após o pesadelo, eu tinha tudo que Marina tentou me roubar e muito mais. Casei com Beatriz em uma cerimônia íntima, apenas com amigos verdadeiros e os poucos familiares que permaneceram ao meu lado durante a tempestade. Abri minha própria empresa de tecnologia, que rapidamente se tornou referência na região. Meu nome voltou a ser respeitado, mas dessa vez construído sobre alicerces que ninguém poderia derrubar. Lucas estava prestes a entrar na universidade. Sofia se tornara uma adolescente brilhante. Tínhamos uma vida plena, recheada de conquistas genuínas. Foi quando recebi a ligação que eu secretamente esperava há anos. Seu irmão está no hospital. Sua mãe teve um infarto severo. Ela está pedindo por você. A voz de Renata tremia do outro lado da linha. Dirigi até o hospital sem pressa. Subi até o quarto onde minha mãe estava internada, conectada a diversos aparelhos, o rosto pálido contra os lençóis brancos. Renata e Fábio estavam ao lado da cama. Quando me viram entrar, um lampejo de esperança atravessou seus rostos. Você veio, Renata sussurrou se levantando. Ignorei completamente minha irmã caminhando direto até a cabeceira. Minha mãe abriu os olhos devagar, e lágrimas começaram a escorrer quando me reconheceu. Meu filho. Ela tentou estender a mão trêmula. Não. Cortei friamente, mantendo as mãos nos bolsos. Não sou mais seu filho. Você abdicou desse título quando decidiu que a palavra de uma estranha valia mais que 28 anos de convivência. Por favor, eu estava errada. Me perdoa antes que seja tarde. Ela implorou, a voz fraca. Tarde? Foi tarde quando me empurrou para fora da sua casa. Foi tarde quando se recusou a olhar as provas que eu implorei para você ver. Agora você quer perdão porque está morrendo? Minha voz era aço puro. Você vai morrer com o peso dessa escolha, e eu vou viver perfeitamente bem sabendo que dei a você exatamente o que merece. Nada. Você não pode ser tão cruel? Renata gritou segurando meu braço. Afastei com um movimento seco. Crueldade foi o que vocês demonstraram quando me julgaram sem piedade. Estou apenas devolvendo a indiferença que recebi. Saí daquele quarto sem olhar para trás. Minha mãe faleceu 3 dias depois. Não fui ao velório. Quanto a Marina, usei cada contato profissional que construí para garantir que ela nunca conseguisse reerguer a vida na cidade. Toda vaga de emprego que tentava, meu nome chegava antes. Foi obrigada a se mudar para outro estado. Derrotada, sozinha, sem os filhos que manipulou. Ricardo vivia uma existência medíocre, trabalhando em subempregos, sua carreira destruída. Eu venci, completamente, e eles perderam para sempre. Essa história nos mostra como uma mentira pode destruir não apenas a vida de uma pessoa, mas também revelar o verdadeiro caráter daqueles ao nosso redor. O protagonista perdeu tudo em questão de horas, mas através da persistência e da verdade, conseguiu reconstruir sua vida de uma forma ainda melhor, cercado apenas por pessoas que realmente importavam. A vingança dele não veio através de violência ou atos impulsivos, mas sim através do sucesso e da negação do perdão para aqueles que o abandonaram no momento mais difícil. O que mais impressiona nessa narrativa é como a justiça, mesmo demorando,
Eventualmente prevaleceu. Marina e Ricardo pagaram caro por suas escolhas, perdendo tudo que tentaram conquistar de forma desonesta. A família que deveria ter sido o porto seguro do protagonista se tornou apenas mais uma lembrança amarga do passado, enquanto ele construía uma nova família baseada em confiança, respeito e amor verdadeiro. E você? O que faria se estivesse no lugar do protagonista? Conseguiria perdoar sua família depois de tudo? Ou a traição seria grande demais para ser esquecida? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal com mais uma história emocionante que vai mexer com seus sentimentos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo.